Americana, segunda-feira, 15 de julho de 2024. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. A semana começa com centenas de ofertas de empregos aqui na nossa região. Polícia Civil investiga duplo homicídio no bairro São Jerônimo. Após escapar da morte, Donald Trump comanda hoje uma mega convenção nos Estados Unidos. Homem é preso suspeito de provocar acidente fatal no Nova Carioba. Argentina, campeã da América. Espanha, campeã da Europa. 6h32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região. São 6h32, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 15 de julho de 2024. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.311 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí principal para a sua participação. Um problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, você pode mandar também aqui um WhatsApp, um textinho curto com o endereço, seu nome e o probleminha que está acontecendo para 982510626, WhatsApp do jornalismo aqui da Vox, 982510626. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com K2Ls, @vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 15 de julho, é o dia dos clubes. Hoje também é o dia dos homens e na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 83 dias para a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador. São 6h34. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Alguns moradores ali da região do bairro Santa Maria me procuraram no final de semana. Passei lá no local para ver, realmente uma coisa muito perigosa. Lá na Avenida Toyobo, altura do 280, 290, o DAI fez um serviço, tudo bem, só que o buraco está quebrando a mola, como se fala no popular, está quebrando a mola dos carros. É um buraco que cada vez fica mais fundo ali na Avenida Toyobo, uma avenida com muito movimento, não só de veículos de passeio, como motocicletas, ônibus, caminhões. É uma avenida muito intensa. Então, se o DAI ou a prefeitura ou o bispo de Botucatu puder aparecer por lá para resolver esse problema, está feia a coisa na Avenida Toyobo. Obrigado ao Silvio José Gotardi, grande Silvio, nosso pimpão, sempre na audiência aqui. Está apontando um vazamento lá na região do Yacht Clube de Campinas. Ô Silvio, manda direito aí o endereço, a altura que está acontecendo o problema, ou se é um problema generalizado de vazamento de água, porque segundo ele, depois de alguns dias sem abastecimento normal lá na região do Yacht Clube de Campinas, a pressão voltou muito forte e provocou vazamentos. Então manda pra gente o endereço para a gente poder divulgar e encaminhar para o Departamento de Água e Esgoto de Americana. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6h35. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Caso de repercussão no fim de semana aqui em Americana, um motorista de aplicativo de 23 anos foi preso suspeito de provocar um acidente que causou a morte de um garçom de também 23 anos no bairro Nova Carioba, aqui em Americana, na madrugada de ontem. A vítima foi identificada como Matheus Alves dos Santos. Nós conversamos com policiais civis, guardas civis municipais,
uma ocorrência complexa para o entendimento. Delegado de plantão, Lúcio Antônio Petrucelli, também agiu com muito profissionalismo, muito cuidado para a apuração desse caso, e ele entendeu que o motorista de aplicativo deveria ser autuado em flagrante por homicídio culposo e fuga do local de acidente. Vou tentar reproduzir aqui para o ouvinte do Vox News o que aconteceu, baseado em depoimentos e testemunhas que o jornalismo Vox teve acesso. Conversei também com o guarda civil Assir, que esteve no atendimento da ocorrência na companhia do patrulheiro Benício. Também falei com Washington, que trabalha na unidade da Polícia Civil, também sempre com muito profissionalismo, explicando, tentando colaborar com o jornalismo Vox para entender o caso. Por volta da 1h25 da madrugada de ontem, a guarda recebeu a informação de um acidente de trânsito. Os patrulheiros Benício e Assir estavam ali na região do bairro Jaguari, uma pessoa informando: olha, tem alguém caído lá, parece um acidente grave em uma rotatória da Avenida Santa Cecília. Os guardas foram para o local, observaram um rapaz caído ao lado de uma moto que havia colidido contra uma árvore, e algumas pessoas estavam nas proximidades. Serviço de ambulância foi acionado, encaminhou o Matheus Alves dos Santos para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, porém não resistiu e faleceu. Ainda no local do acidente, colegas de trabalho dele de uma lanchonete no São Vito informaram que ele poderia estar sendo perseguido pelo condutor de um carro modelo Fiat Argo, que teve um relacionamento com a atual namorada do garçom. Então, o condutor do Argo teve um relacionamento com uma chapeira por 2 anos, tem uma filha desse relacionamento, mas a mulher, o casal acabou se separando, e atualmente essa chapeira estava namorando o Matheus Alves dos Santos, trabalhavam no mesmo local, em uma lanchonete lá do bairro São Vito. E pelo que consta, as testemunhas observaram quando o Matheus deixou o local de trabalho na moto e o motorista de aplicativo começou a persegui-lo. O rapaz, com a informação do Fiat Argo, a guarda saiu no patrulhamento. Num trabalho de inteligência, os patrulheiros interceptaram o motorista de aplicativo na Avenida Nicolau João Abdala, próximo ao Centro de Detenção Provisória. Ele foi detido, negou que estava perseguindo o atual namorado da sua ex, disse que realmente passou no local do acidente, teria observado uma moto caída, não sabia que era o garçom, não estava perseguindo o rapaz e só não parou no local do acidente porque ele temeu que pudesse ser acusado de algum crime, deixou o local e foi detido pela guarda. Com os depoimentos, o delegado Lúcio Antônio Petrucelli, depoimentos das testemunhas, determinou o flagrante do motorista de aplicativo. E a informação mais atualizada é que o rapaz passou por audiência de custódia ontem e a justiça determinou a prisão preventiva do rapaz, que por enquanto está na cadeia pública de Sumaré, mas deverá ser transferido para o Centro de Detenção Provisória aqui de Americana. Portanto, caso de repercussão, lamentavelmente, a morte de um jovem de apenas 23 anos que ocorreu na madrugada de ontem. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6 horas e 40 minutos, obrigado, Keller, lamentável realmente. Bem, o mundo foi surpreendido no último sábado com a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, que é também candidato a presidente nas eleições de novembro deste ano lá nos Estados Unidos. Ele estava numa cidade pequenininha, de 13 mil habitantes apenas, fazendo um comício. A cidade se chama Butler, lá na Pensilvânia, uma área bem rural. Estava lá falando ao público, aos seus seguidores, quando ele recebeu um tiro na orelha esquerda. Ele só não tomou um tiro na testa, porque ele fez, numa fração de segundos, lógico, sem saber, um movimento lateral com a cabeça, e a bala atirada pelo cidadão de 20 anos não pegou na sua cabeça de forma cheia, intensa. Escapou da morte, escapou de morrer o Donald Trump no último sábado. Bem, o atirador rapidamente foi abatido,
pelos policiais, pelos snipers que estavam dando segurança ao Trump, é um jovem, como eu disse, de 20 anos de idade, o Thomas Matthew Crooks, funcionário de um asilo lá da própria cidade, não daquela cidade, uma cidade de 70 quilômetros onde ele morava, de distância. Enfim, o caso teve uma repercussão, continua tendo uma repercussão muito intensa, mas o que se percebe agora é que essa tentativa de assassinato, esse atentado contra o Donald Trump dos republicanos, ele deve afetar positivamente, segundo os especialistas, a sua campanha. Hoje ele já começa a comandar lá em Milwaukee, Massachusetts, uma mega convenção do seu partido, inclusive para escolher o nome do candidato a vice-presidente, como também vai afetar a campanha do Joe Biden. Quem fala sobre essa possibilidade do Biden ser muito prejudicado é o jornalista Yuri Hudson. O atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à presidência Donald Trump deve ser bastante explorado pela campanha do republicano. O FBI identificou e matou o atirador envolvido na tentativa de assassinato, Thomas Matthew Crooks. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, pondera que o ato violento pode ajudar Donald Trump a crescer ainda mais entre os eleitores. O fato, sem dúvida, aumenta a atenção para a convenção republicana e também para o ex-presidente. Há inúmeros exemplos na história de atentados a candidatos que isso propicia um forte incentivo eleitoral. Nós temos que lembrar, né, que o partido está há uma semana, nem isso, são 5 dias, do início da sua convenção republicana, portanto, do Partido Republicano. Portanto, esse fator vai aumentar as atenções sobre a convenção. Por outro lado, há um impulso eleitoral, um impulso de mídia que será bastante significativo. Professor, isto é muito comum na história americana. Isso não é uma novidade na história americana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um breve pronunciamento na Casa Branca neste domingo sobre o atentado contra o opositor. Na fala, Biden disse que ordenou uma investigação independente sobre o ataque. O presidente chegou a ligar para Donald Trump no próprio sábado e teve uma reunião com autoridades de segurança neste domingo. O atentado contra Trump pode mexer na disputa eleitoral e, de alguma forma, também impacta a campanha de Joe Biden, como avalia o professor. Da mesma forma que Trump vai ter um impulso na candidatura, a ameaça a um presidente também vai se transformar numa ameaça a Biden. Esse fato, de alguma forma, também vai, ao contrário do que pareça, solidificar e não aumentar as tensões em torno da candidatura Biden. Toda essa tensão desfoca, tira do foco a substituição da mídia, tira do foco a substituição. Autoridades brasileiras e o Itamaraty se manifestaram para repudiar o ataque a tiros sofrido pelo ex-presidente dos Estados Unidos. O presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara e o ex-presidente Jair Bolsonaro publicaram mensagens nas redes sociais criticando a ação do atirador e desejando plena recuperação a Trump. Em nota, o Itamaraty manifestou veemente repúdio ao atentado e desejo de pronta recuperação ao presidente Donald Trump. A nota termina dizendo que o Brasil reafirma ser inaceitável qualquer forma de violência política em sociedades democráticas e acompanha com atenção o pleno esclarecimento dos fatos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 15 minutos para 7 horas, 4.300 vagas de emprego com carteira assinada em 13 cidades aqui da nossa região metropolitana de Campinas. Os postos de atendimento ao trabalhador terão muito serviço hoje, com certeza. Só aqui em Americana são 441 vagas. Tem emprego de todo tipo, de toda especialidade, de todo nível, para quem está realmente aí precisando trabalhar, né? Entre as 441 vagas aqui da Americana, por exemplo, 52 são para ajudante de montagem de andaimes e 20 para conferente. Então você pode ver a relação de todos esses empregos, essas opções, no site www.americana.com.br.
americana.sp.gov.br. Você vai ali você clica em empate, vagas de emprego, faz um cadastro, vê lá toda a orientação que você tem que ter aí para poder encaminhar aí o seu currículo, fica com a sua carteira de trabalho, seus documentos já nas mãos e com o cadastro você vai ser aí orientado através do próprio site como proceder para, quem sabe, ficar com uma das 441 vagas de emprego em Americana ou uma das 4.300 em 13 cidades aqui da região. 13 minutos para 7 horas. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Em jogo atrasado da Libertadores, o Grêmio se classificou no sábado para as oitavas de final da Libertadores. Ganhou do Ipiranga. A Eurocopa conheceu ontem o seu novo campeão, Espanha. Ganhou da Inglaterra 2-1. O Brasileirão teve 2 jogos no final de semana e terá jogos amanhã e quarta-feira. Quarta-feira, por exemplo, o São Paulo recebe o Grêmio. O Botafogo recebe o Palmeiras, aqui é líder contra vice-líder. Amanhã teremos Corinthians e Criciúma, Juventude e Galo. E na quarta-feira ainda, Atlético Goianiense e Vasco. O Rio Branco folgou na Copa Paulista, teve rodada e perdeu apenas uma posição. O Primavera de Indaiatuba é o líder e o Rio Branco segundo colocado. O espanhol Carlos Alcaraz derrotou Djokovic em Wimbledon e é o novo campeão da grama. Um abraço e até amanhã. Obrigado, Jota, até amanhã. E nesta madrugada, a Argentina sagrou-se campeã da Copa América num jogo muito, muito acirrado, disputado, tinhoso e arbitrado, inclusive, pelo barbarense Rafael Claus. Teve trabalho, hein? Teve trabalho. O que ele ouviu dos argentinos e colombianos, dos técnicos, dos bancos, foi um inferno para o barbarense, que acabou levando aí, mas certamente será alvo de alguma polêmica nessa final. 1-0, no tempo normal, Argentina e Colômbia ficaram no 0-0. Aí, aos 112 minutos de jogo, na prorrogação, o Martínez fez 1-0 para a Argentina, garantindo o título. Algumas informações. Foi um caos, afinal, uma catástrofe. Essa Copa América serviu de evento teste para a Copa do Mundo, que vai ser em 2026, lá nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mais jogos nos Estados Unidos. O jogo começou com 1h22 minutos de atraso, porque a polícia, os seguranças, a organização, eles não conseguiram conter as invasões lá da belíssima arena de Miami. Colombianos, argentinos, torcedores invadiram, roubaram credenciais de jornalistas para poder ter acesso ao mega estádio. Infelizmente, isso provocou um grande atraso, repito, 1h22 minutos, o que é inconcebível para a FIFA. Inconcebível. Na Europa ontem, como disse o Jota, teve a final da Eurocopa, tudo começou de forma pontual. O show do intervalo da Shakira ontem, no intervalo do jogo entre Colômbia e Argentina, era para durar 15 minutos, durou quase 30, 27 minutos. Então tudo saiu errado. Por sorte o jogo foi bom, foi bem disputado para salvar a noite, mas a FIFA ficou muito preocupada com a organização. Eu repito, era um evento teste. O Brasil ficou assistindo apenas, foi eliminado de forma precoce. O Brasil, que é sexto colocado apenas nas eliminatórias da Copa do Mundo, volta a jogar em setembro por essa competição, tentando vaga na Copa do Mundo de 2026. No programa 10 pontos hoje, 10 para meio-dia, mais informações do esporte. São 6h51. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o assunto é o atentado contra Trump.
Os americanos já têm uma história de atentados contra presidentes da República, né? A gente acaba conhecendo John Wilkes Booth, foi o sujeito que matou o Lincoln lá no teatro. Depois foi o que atirou no Kennedy. Eu cheguei a estar na mesma janela de onde ele atirou, daquela biblioteca lá em Dallas. Depois o John Hinckley, que atirou com 22, um revólver 22, furando o pulmão do presidente Reagan. E agora o mesmo calibre do AR-15, que é calibre 5,56, que equivale ao 22, ou ao ponto .223, em que Trump virou a cabeça na hora, né, na fração de segundo, e a bala passou na orelha dele. Agora, o incrível, o vergonhoso, o vexatório, é que a gente vê lá o Globo dizendo que Trump caiu do palco e ficou com a cara ensanguentada. A Folha de São Paulo dizendo que supostos tiros, meu Deus, o suposto tiro, além de ferir a orelha de Trump, matou um bombeiro de 50 anos, pai de duas meninas, ele estava protegendo as filhas, o tiro foi na nuca e feriu mais um que está no hospital, que estava ali, né? A CNN disse que ele levou um tiro e caiu. Não, no primeiro tiro ele sentiu na orelha e já se abaixou. Todo mundo viu, todo mundo vê isso. E quem viu e ouviu a cena sabe muito bem que houve os tiros do atirador e depois outro timbre de tiro, de outra vibração, que provavelmente já era o serviço secreto anulando a ameaça de um sujeito que estava com um fuzil em cima de um telhado de uma fábrica a 120 metros de distância, com visada plena do alvo Trump. Como é que não dá para entender como esse serviço secreto permite um vazio desses de cobertura. Mas o atirador estava ao alcance do serviço secreto, tanto que ele foi eliminado imediatamente. Esse jovem de 20 anos que tinha explosivo no carro dele. O fuzil era do pai dele, legal, né, legalizado. E na casa dele encontraram também equipamento para fazer bomba. O sujeito tinha contribuído com uma facção esquerdista lá com $15. Sempre tem uma motivação. O sujeito que atirou no Ronald Reagan era fã da Jodie Foster. Viu o Taxi Driver, ficou enlouquecido. E literalmente enlouquecido. Ele ficou depois 3 anos em tratamento psicológico, depois foi liberado, né, foi viver com a mãe dele, mas ele mandava bilhete para Jodie Foster dizendo que ia acontecer e que ele ia provocar um grande acontecimento que ia adiar o Oscar. Aí, no dia 30 de março de 81, ele atirou contra o presidente Ronald Reagan e o Oscar foi suspenso. Furou o pulmão do presidente, furou a cabeça do secretário de imprensa, tudo com 22. Pegou nas costas de um agente policial um revólver 22 de 6 tiros. Bom, mas voltemos ao Adélio Bispo americano. O Wall Street Journal endossa uma frase do ex-procurador-geral dos Estados Unidos dizendo o seguinte: os democratas têm que parar com essa conversa grosseiramente irresponsável sobre Trump ser uma ameaça existencial à democracia. Ele não é. Editorial do Wall Street Journal. Gente, é Brasil, é a mesma coisa aqui no Brasil. Parar com essa coisa grosseira de dizer que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Ele não é. Aliás, Bolsonaro postou no X ontem, né, dizendo assim para o Trump: nos vemos na posse. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região Americana e Campinas, será de sol, sem nenhuma possibilidade de chuva. Mas hoje será de 26 graus, aqui na Vox agora, agradáveis 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. 5 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,47%. O euro abre a semana valendo R$ 5,923. O dólar comercial caiu um pouquinho, praticamente estável, mas recuou um pouquinho na sexta-feira, 0,2%. Fechou cotado a R$ 5,431. O dólar turismo também caiu, R$ 5,637. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 3 minutos para 7 horas, 3 para 7.
Uma onda de violência em Americana. Em menos de 4 dias, 5 mortes violentas foram registradas. Preocupante a situação. Tivemos uma morte no São Vito na quarta-feira. Um vigilante foi morto com pelo menos 5 tiros no pescoço, estava dentro de um carro, foi assassinado na rua Antônio Fofa. Menos de 24 horas depois, na região do Jardim São Paulo, foi localizado o corpo de uma mulher numa casa desocupada. Ao lado do corpo, o policiamento observou uma cova. Quem praticou o crime provavelmente iria enterrar a vítima, uma mulher. Também nós divulgamos aqui no Vox News o acidente que foi provocado por um motorista de aplicativo, um acidente que terminou na morte de um garçom de 23 anos. E no sábado, na sexta-feira, melhor dizendo, final da noite de sexta-feira, houve um duplo homicídio no bairro São Jerônimo. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que na rua Carlos Vassalo, 2 homens chegaram em uma motocicleta, desembarcaram e atiraram contra 2 rapazes, 2 homens que foram mortos. As vítimas foram identificadas como Júlio César Fernandes da Silva, de 38 anos, e Leonardo Maciel Barbosa, de 26 anos. Nós apuramos com a Guarda Civil Municipal e também com a Polícia Civil que o Júlio César, que estava em uma bicicleta, foi atingido por pelo menos 3 disparos nas costas, morreu ainda na via pública. A outra vítima, o Leonardo Maciel, chegou a entrar em sua residência na rua Carlos Vassalo, mas também foi baleado. Serviço de ambulância foi acionado, policiais militares e guardas civis municipais estiveram no local e constataram a morte das 2 vítimas. No local, a polícia técnica apreendeu 13 cápsulas deflagradas calibre 380, um caso de execução que aconteceu, portanto, no bairro São Jerônimo. Polícia Civil investiga o caso. Por enquanto, a motivação do crime ainda é desconhecida. Uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais, DIG de Americana, também esteve no local desse duplo homicídio que foi registrado na noite de sexta-feira por volta das 11 da noite. Portanto, em menos de 4 dias, 5 mortes violentas foram registradas aqui em Americana. Keller Estocco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7 horas em ponto. Este dado é só do estado de São Paulo, das 645 cidades do estado de São Paulo. Não é Brasil, não. No mês de junho, queda de 41% nos registros oficiais de incêndios florestais. É isso mesmo, caiu quase pela metade em junho esse terrível problema, principalmente no outono, época de seca, que são os incêndios florestais. Quem traz mais detalhes é o Décio Caramigo. São Paulo registrou em junho queda de 41% em focos de incêndios florestais em áreas protegidas e unidades de conservação na comparação com o mês anterior. De acordo com a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, foram 27 incêndios registrados no último mês, ante 46 em maio. No início do mês passado, para intensificar as ações de combate e prevenção de queimadas durante o período mais seco do ano, o governo paulista começou a fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo. Rafael Frigério, coordenador de Fiscalização e Biodiversidade da CEMIL, explica como funciona o monitoramento e sua importância na prevenção de queimadas. Uma vez identificada uma ocorrência de fogo e feito todo o trabalho de combate até a sua extinção, nós temos então um registro do boletim de ocorrência de incêndio e justamente com esses dados nós temos um indicador importante
para acompanharmos e entendermos a dinâmica do fogo fora de controle em cada uma das regiões do estado. Outro indicador importante adotado pela Operação São Paulo Sem Fogo é relativo aos focos de calor identificados pelo satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que nos permite acompanhar a intensidade e a severidade da época de estiagem. Em relação ao volume do fogo, os incêndios florestais no mês de junho atingiram 597 hectares, contando o interior e o entorno de áreas protegidas. O número é 5% menor do registrado em maio, quando 628 hectares foram atingidos pelas queimadas. Os dados são baseados nos boletins de ocorrência de incêndio florestal registrados pelas unidades de conservação e áreas protegidas do estado de São Paulo, no âmbito da Operação São Paulo Sem Fogo, via Sistema de Proteção Ambiental Integrada. Agência Rádio Web de São Paulo, Décio Caramigo. Vox News. Vox News. 7h03. Ninguém acertou sábado à noite as 6 dezenas do concurso 2.748 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram estas, anote aí: 19, 32, 43, 46, 50 e 52. 19, 32, 43, 46, 50 e 52. Com isso, o prêmio fica acumulado para o próximo sorteio, que será amanhã, terça-feira, e pode chegar aí, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 21 milhões de reais. A aposta mínima da Mega Sena custa R$5. A Quina teve sábado 41 ganhadores, R$80 mil para cada um, e a quadra 2.900 acertadores, um prêmio unitário de R$1.619. 7h03. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A reforma tributária passou na Câmara, toque de caixa, muita gente votou de madrugada sem saber no que estava votando, porque veio um calhamaço lá antes de precisariam de dias para ler aquele calhamaço, mas a votação abriu em seguida e eles votaram e aprovaram. Está no Senado agora, que é a Câmara Revisora. Está nas mãos do Senado, um caos na estrutura tributária brasileira, ou não. Porque quem entende de direito tributário, de fisco, sabe muito bem que vai ser o fim da federação. Vai virar a república unitária. A União vai ficar com todos os poderes. O Estado não vai ter poder fiscal e nem o município, muito menos o município, que deveria ser o principal célula política da nação, deveria ser o município, que está mais perto dos problemas, que está com os problemas. Ninguém mora no Estado ou na União. As pessoas moram no município, produzem no município, têm emprego no município, dormem no município. E, no entanto, estão centralizando tudo na União, a pretexto de evitar guerra fiscal. E a pretexto de facilitar o pagamento de imposto, vão cobrar mais imposto. Vão trocar 5 impostos por 3, mas é pior do que trocar 6 por meia dúzia. Vai crescer a carga fiscal. Já está todo mundo sabendo que vai ser o valor agregado de imposto mais alto do planeta Terra. Vai ganhar da Hungria, que é 27%. Vai ganhar. Então está nas mãos do Senado. E vai ser um caos, porque complicou ainda mais em vez de simplificar. Então eu acho que todos nós devemos ficar alertas com os nossos senadores para que eles não deixem isso acontecer. É uma tragédia. Evidentemente, eu tenho dito isso desde o início, eu estou há quase 50 anos em Brasília, vendo esse tipo de mudanças. Nunca mudam tributos para cobrar menos do pagador de impostos, sempre para cobrar mais, enquanto o Estado brasileiro vai engordando e ficando cada vez mais lento, em vez de ter agilidade e ser leve para poder prestar bons serviços públicos a quem paga imposto. O Estado existe para servir a nação e não o contrário. A nação não existe para servir o Estado. Isso é feudalismo. No feudalismo, sim, os senhores feudais eram servidos pelos servos do seu condado, do seu baronato, do seu principado. Aqui não. Aqui é para ser democracia. E democracia é o poder do povo para o povo. Os franceses nos ensinaram isso a partir de 14 de julho de 1789. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
e ouça o Vox News na íntegra. 7h06. Falar um pouquinho rapidamente aqui de política na região, micro-região. Os vereadores de Americana estão em férias até o começo do mês que vem. Só voltam a trabalhar nas sessões a partir do dia 6 de agosto. Tem vereador que fala que fica lá todo dia, né? Então, se você, cidadão, duvidar, passe lá, ligue lá no gabinete dos vereadores para ver se tem alguém lá no horário de expediente. Parabéns a quem ficar. Mas eu coloco minha mão no fogo e acho que a maioria não fica. Outra coisa, os vereadores de Santa Bárbara do Oeste têm o calendário invertido ao de Americana. Então, eles estavam na primeira quinzena agora de julho em recesso e voltam amanhã às sessões normais. Amanhã tem sessão, então, em Santa Bárbara, 2h da tarde, enquanto Americana o pessoal entra em férias. Estaremos acompanhando, então, amanhã a sessão barbarense. Sempre tem confusão por lá, porque, ao contrário de Americana e de Nova Odessa, lá temos vários candidatos à prefeitura e também à vereança. Isso mexe com o ânimo político da cidade. São 7h08. O Keller atualiza as informações do trânsito. 7h08, policiamento rodoviário informando através do tenente nobre do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária que na madrugada desta segunda-feira houve um engavetamento envolvendo ao menos 5 veículos na rodovia Santos Dumont em Campinas, na pista sentido capital paulista. A sequência de batidas aconteceu no quilômetro 72. 5 veículos envolvidos no acidente, porém ninguém ficou ferido. Nesse instante, trânsito flui normalmente na rodovia Santos Dumont em Campinas, em ambos os sentidos. 7h08. 7h08. Deixa eu registrar aqui mais algumas manifestações de ouvintes. A Pamela está apontando vazamento de água já há 2 meses na rua Potengi, no bairro São Roque, aqui em Americana, em frente ao número 258. Obrigado, Pamela, pela sua informação. Temos aqui também, deixa eu pegar aqui o nome da pessoa, não colocou o nome, mas vamos registrar. O Martins que está falando aqui. Martins, apontando lá na Avenida da Saudade, problema, congestionamento, semáforo com problemas, funcionamento incorreto, desde o último sábado. Obrigado aí pelo seu apontamento. Mais um problema aqui do nosso Guto. Obrigado, Guto, mandando a sua mensagem. Faz 20 dias que mudei aqui no Fresarim e tem um vazamento na calçada, a água saindo o dia todo, de cortar o coração. Rua Uruguai, altura do 1326. Guto não, Guta, é a Augusta que está informando aqui. Rua Uruguai, 1326. Se acabar o vazamento de água Americana, a oposição não estou dizendo que o ouvinte é oposição. Parece que esse virou o único assunto de Americana, vazamento de água. E o transporte, e a educação, e a cultura, a utilização do teatro municipal, e a Estapar, e a geração de empregos, né? Será que não tem mais nada em Americana para que as autoridades possam espetar? Coisa séria realmente, está ficando só nessa história de vazamento de água. Ou o americanense ficou preguiçoso para apontar problemas, ou então está ficando uma coisa quase que um canto com uma única nota, né? São 7h10. Tem uma pesquisa que é feita há muito tempo, muito tradicional, que mede o otimismo, a confiança dos empresários. E em julho ela caiu um pouquinho. Informações com a Natália Guimarães. O índice de confiança do empresário industrial divulgado pela Confederação Nacional da Indústria CNI apresentou recuo em julho, indicando um cenário de menor otimismo entre os empresários do setor. O índice caiu de 51,4 pontos para 50,1 pontos, sendo o menor índice de confiança desde maio de 2023. A pesquisa, realizada entre os dias 1º e 5 de julho, consultou cerca de 1.200 indústrias em todo o país. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo
Marcelo Azevedo, aponta que a interrupção dos cortes na taxa Selic e as oscilações cambiais foram fatores determinantes para essa queda na confiança. A queda da confiança do empresário industrial na passagem de junho para julho de 2024 certamente tem influência da interrupção da queda da taxa de juros, que permanece alta e assim continua prejudicando a indústria. Mudanças também na taxa de câmbio, na evolução recente da taxa de câmbio, trazendo bastante volatilidade, também preocupam os industriais, sobretudo aqueles que consomem insumos importados. O índice de condições atuais, que avalia a situação atual das empresas e da economia, registrou uma queda de 1,8 ponto. Dentro deste índice, a percepção das condições atuais da economia brasileira caiu de 41,6 pontos para 37,6 pontos. Já o índice de expectativas apresentou um recuo de 1,1 ponto, alcançando 52,9 pontos. No entanto, o índice que avalia as expectativas em relação ao desempenho das próprias empresas nos próximos 6 meses se manteve positivo, registrando 57,2 pontos. Reportagem Natália Guimarães. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dize de Americana apreendeu 3.236 porções de drogas no Jardim Cidade Nova, no distrito de Nova Veneza, em Sumaré. Ninguém foi preso. Após o trabalho investigativo, os policiais identificaram uma espécie de casa-bomba que poderia armazenar entorpecentes e seguiram para a rua Conceição Aparecida Morelo Figueira. No local, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína, crack e haxixe, além de frascos de lança-perfume e outros objetos. Um morador do local foi identificado, porém, ele não estava na residência no instante da apreensão, que foi determinada pelo delegado Fernando Fincati Periolo. 7:13. Você acompanhou hoje no Vox News. A semana começa com centenas de ofertas de empregos aqui em Americana. Polícia Civil investiga duplo homicídio no bairro São Jerônimo. Após escapar da morte, Donald Trump comanda mega convenção nos Estados Unidos. Homem é preso suspeito de provocar acidente fatal no Nova Carioba. Argentina, campeã da América. Espanha, campeã da Europa. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.